sobre os discípulos e com Maria Santíssima que estavam reunidos, né, em cenáculos. E a partir de então eles começaram, né, a agir de uma forma diferente, a não ter mais medo e, como eu falava de Pedro, a sair, né, anunciando com destemor esse Jesus. Anunciando, meus irmãos, minhas irmãs, com esse destemor, né, esse novo evangelho. Muitos não acreditavam na pessoa de Jesus Cristo. Muitos achavam que ele era um charlatão, né? Que nada, rei dos judeus, filho de Deus. Mas assim, meus irmãos, como eu falava do nosso movimento que em pouco tempo se alastrou pelo mundo inteiro, que a renovação carismática surgiu em um ano, no ano seguinte, o primeiro congresso mundial, em pouquíssimo tempo se espalhou por todos os continentes do mundo. E no primeiro congresso mundial foram milhares de pessoas, não lembro a quantidade exata de pessoas, num movimento que havia tão pouco tempo que havia surgido dentro da igreja. Por quê? Porque essa graça de Pentecostes tem, né, essa experiência de Pentecostes tem esta graça. Assim também foi com os discípulos. Eles se espalharam pelo mundo e em tão pouco tempo, olha que isso foi pregado no Oriente, né? Longe, bem longe daqui. Nós estamos no Ocidente, Hemisfério Sul, né? América do Sul. Mas aí já se passaram 2000 anos. Mas a gente pode acompanhar nos mapas históricos de antigamente, em documentos, na própria palavra de Deus, né? Que principalmente só Paulo percorreu toda a Europa. Olha, a Europa já é outro continente, em pouquíssimo tempo, acho que 2, 3 anos. Já não estava mais ali naquela área da Palestina, né, da Ásia, né, já estava na Europa. Isso se espalhou, né, pelo mundo. Até anos depois, quando descobriram um novo mundo, né, que é a América. E hoje nós estamos aqui, pregando a palavra de Deus, falando dessa nova forma de orar, falando, meus irmãos e minhas irmãs, desse Pentecostes atual que acontece no meio de nós. Agora, falando assim, mais historicamente da renovação carismática católica, como eu falava dos jovens, no ano de 1967, alguns jovens se reuniram na Universidade dos Estados Unidos, que tinha como lema no brasão Espírito Santo. Tinha mais alguma coisa, uma outra palavra que eu não lembro, mas o lema do brasão da universidade, para vocês verem como Deus, né, já prepara tudo. Eles se reuniram no final de semana nessa faculdade para um momento de espiritualidade, para um retiro. Mas eles nunca tinham passado por essa experiência de batismo do Espírito Santo, de oração em línguas. Deixa eu só abrir aqui a página, para eu não falar besteira, né? Calma, gente. Vai tirar a altura pro meio e embaixo. Essa original tá passando. Essa original tá passando. Não, tô achando, não marquei a página direito. Então, irmãos,
Estes jovens se reuniram nessa universidade dos Estados Unidos nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro do ano de 1967. E eles, né, estavam numa festa, tipo num luau. Ontem teve um luau aqui, não teve? Uhum. Tentativa. Então, e tinha faltado água, nesse final de semana tinha faltado água no colégio. De repente já estava da noite, quando eles já estavam muito cansados e também não tinham aonde beber água, porque deu um problema na encanação da universidade, não tinham como beber água. Alguns foram dormir e alguns sentiram no coração a vontade, o desejo, né, de ir para a capela. Primeiro foi um, depois foi o outro, foi o outro, foi o outro. E lá na capela, alguns irmãos começaram, né, a orar, a se colocar diante da presença do Senhor. E assim os outros foram chegando e foram também se deixando contagiar por aquela presença que estava se fazendo diferente dentro daquela capela. Porque Deus, meus irmãos, estava ali naquele momento desejoso de fazer um novo na vida daqueles irmãos que ali estavam. Voltando 2 anos atrás, no ano de 1965, já existia não era um movimento, mas um grupo de pessoas que se reuniam em setores da igreja, chamado Cursilhos.